E aí, tudo bem? Olha, para você que está seguindo aí todo esse processo de sessões do paciente que apresentou dores de cabeça no consultório, eu vou dar aqui nesse vídeo para vocês 2 sessões, tá certo? 2 sessões onde o paciente retornou. A segunda, né? A primeira foi realizado todo um procedimento onde eu passei muitas informações, expliquei o que esse paciente estava passando, o que estava acontecendo com ele, o que ele teria que fazer para estar dando início em todo o tratamento. E o paciente retornou uma semana depois e ele veio já com um retorno já das suas queixas, né? Eu sempre fico muito ansiosa para saber como esse paciente se comportou nesse momento. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que eu não disse isso na primeira sessão, mas na primeira sessão eu peço para o paciente, eu explico na verdade para o paciente que 2 coisas são muito comuns acontecerem no primeiro momento, tá? Então, com essas orientações, essas dicas, esses exercícios, a primeira semana de exercícios que ele vai fazer, 2 coisas podem acontecer. A primeira, que é a mais comum entre os pacientes, é esse paciente já voltar relatando uma alteração das suas dores. Mas essa alteração, ela pode ser para melhor, tá? Ou para pior. E se a alteração para pior acontecer, ocorrer, não tem problema, é esperado, tá? É como se a gente fosse meter a mão numa caixa de abelha, onde está o foco do problema. E nesse momento, a dor pode aumentar, tá? E depois ela vai começar a cair. Ou o que mais acontece num primeiro momento, que é o mais comum, é essa dor já começar a ter uma alteração para melhor, começar a diminuir esses sintomas. Então, qualquer reação nesse primeiro momento é esperado. Não precisa esse paciente se preocupar com isso, tá? Então, mas no caso do paciente em questão, do José, esse paciente na segunda sessão, né, lembra, recordando lá atrás, quando ele chegou numa primeira consulta, ele me disse que ele tinha dores diárias, né, com uma duração que era quase que o dia todo. Na segunda sessão, ele me voltou dizendo que a dor dele, né, que era 7 vezes na semana, ele começou a fazer um diário de dor e essa dor veio para 6 vezes na semana. E anteriormente, numa primeira consulta, ele me disse que além dessas dores acontecerem frequentemente, 7 vezes na semana, tinha uma intensidade de 4 a 5, moderada. Ele me retornou na segunda sessão dizendo que as dores continuaram, né? Em vez de 7 vezes na semana, ele sentiu dor 6 vezes na semana com uma intensidade 3. Ou seja, tivemos uma alteração para melhor. O que é esperado? Qualquer coisa. Lembra que eu disse? Poderia ter piorado, poderia ter melhorado, às vezes poderia não ter tido alteração nenhuma. O que acontece num primeiro momento, quando é passado essas orientações, como são muitas informações, o paciente às vezes fica confuso, não faz exatamente o exercício como é explicado, existe toda uma questão de movimento, de sentido dessas fibras musculares que deve ser respeitado. E às vezes no primeiro momento o paciente ainda não entendeu bem como isso deveria ser realizado. Né? Então, nesse segundo momento, eu peço que o paciente ele retorne para mim fazendo os exercícios. Me fale, me mostre como você está realizando esse exercício, né? Essas orientações. E ele vai me explicar. E em muitos momentos eu tenho que corrigir. Existem coisas que não estão sendo feitas corretamente. Tá? Então, esse foi o retorno do paciente na segunda sessão.
Na terceira sessão, que eu já vou contar para vocês também o que aconteceu, uma semana após a segunda sessão, onde ele voltou com uma dor de 6 vezes na semana, uma intensidade 3. Na terceira sessão, esse paciente sentiu dor 4 vezes na semana, com uma intensidade 2. Ok? Então, vocês vão observando que essas dores começam a diminuir. Na segunda sessão, na primeira sessão foram orientações, ok? Na segunda sessão, eu repassei tudo que foi ensinado na primeira e já comecei terapias no consultório. Então, tem todo um processo de terapia em consultório que é realizado, né, através de algumas tecnologias, de algumas terapias manuais, enfim. Então, a partir da segunda semana, eu fiz essa terapia em consultório. Na terceira semana, novamente eu faço. Então, às vezes eu alterno as terapias para fazer o relaxamento muscular de toda a musculatura da cabeça e pescoço, para fazer o alongamento dessas fibras musculares e para, né, fechar aí com o fortalecimento dessas fibras, de toda essa musculatura que envolve e que estão comprometidas no processo de dor do paciente, certo? Eu volto com vocês amanhã, na próxima sessão, com novidades do paciente. Um abraço!